E aí galera, beleza? Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre algumas dicas de produção, assim. Vou mostrar um pouco de como foi o meu workflow na parte de vídeo, né? Eu trabalhei com 3 ferramentas principais, que foi o Houdini, o Blender e o After Effects, tá bom? Bora lá! Para essa dica de produção, eu vou usar essa cena aqui, que é a caixa claustrofóbica. Eu tive a ideia, né, como eu mostrei lá no vídeo sobre inspiração, vendo todos aqueles softboard e tudo mais, mas a inspiração maior foi um filme chamado O Poço. Eu achei bem claustrofóbico aquele filme, assim, de você estar preso ali nas paredes e, enfim, toda a situação que envolve o filme. Assista, é muito bom. Quando a pessoa entra dentro de um ambiente apertado, ela sente que, sei lá, as paredes estão diminuindo, entendeu? Então, eu montei toda a cena aqui, a gente vai ter um tutorial na parte de tutorial, é só rolar mais pra baixo aí. Sobre essa cena, como eu construí ela, não é uma coisa mais complicada do mundo, vamos dizer assim. Pra gente entender como funciona o workflow, eu acho que são 3 passos importantes: a construção do mesh, tá? A parte de animação e look dev e a composição final. Essa parte de animação eu fiz majoritariamente aqui dentro do Houdini e exportava o Alembic para o Blender, tá? E aí eu exporto com esse hop Alembic, venho aqui, seleciono o meu caminho onde eu quero exportar, o meu range, render frame range, né? E depois de feito isso, eu vou importar isso lá dentro do Blender, beleza? Aqui tem o meu cubo se apertando, né, como eu falei. E aí eu acho que aqui o que eu fiz extra foi selecionar o meu soft bubble aqui e colocar 2 materiais diferentes, né? Achei legal isso, dá certo assim. Que é você setar é o mesmo objeto, mas você setar 2 materiais diferentes no Alembic, entendeu? Então isso funciona você fazendo dentro do Blender mesmo, que é pegar o meu soft bubble e no modo de edição, né? E você fazer as seleções que eu quero. Então, por exemplo, eu tenho as bolinhas todas roxas dentro, né? Eu vou até pegar esse material aqui, deixar ele totalmente alfa para eu não enxergar nada, tá, na hora do render. E aí eu vou pegar uma bolinha dessa só, e vou pintar, e vou criar um outro material. Eu vim aqui nesse maisinho, certo? Vou criar um novo material e vou chamar de Red, tá? E aí eu vou colocar a cor dela vermelha aqui, beleza? E aí com ela selecionada eu faço um assign, tá? Desculpa, eu errei. Porque ele continua selecionado aqui, ó, parado ao redor, né? Então teria que dar A 2 vezes e agora sim L e eu clico em Assign. Você vê que ela já vai mudar a cor lá, ó, né? Então volto para o meu modo de objeto, ele volta à animação que a gente tinha e aquela bolinha vermelha lá, ó, animada, tá? Então se eu voltar aqui um pouquinho, por exemplo, vou dar um preview aqui. Talvez minha câmera fique lenta, vou tirar ela. Então, ó, eu tenho o meu material que eu exportei um Alembic e acabei separando os materiais dentro do Blender, entendeu? Então, isso foi um dos truques que eu fiz. Então, para outra coisa, essas manchinhas no background que eu usei bastante, né? Então, se eu selecionar aqui o background, você vai ver Ctrl espaço, ele abre tudo aqui. Então, se você ver, é bem simples também. Eu peguei algumas texturas, né? Joguei essa textura de Cliff no bump, né? E joguei essa textura que é tipo umas digitais, essas coisas, no roughness, né? Então quando a luz bate, né, a gente vê essa diferençazinha aqui, tá? A luz foi bem simples, foi só uma luz de contra com um HDRI, tá? Esse HDRI é meio de estimação, assim, eu gosto bastante. Então a gente chegou nesse look aqui meio escurinho, assim, vamos dizer. Esse foi o processo dentro do Blender, basicamente em todas as cenas, assim. Teve cenas que foi bem mais simples, para falar a verdade. Essa foi a cena mais complexa, assim. Depois que eu seto esse style frame, eu salvo ele, né? Então eu tenho esse style frame salvo. E aí eu exporto essa animação, que eu venho aqui em Object. Não, desculpa. View, exporta essa view
Viewport Render Animation, tá? E aí lá dentro do After Effects você vai ver o que foi que eu fiz com ela, tá bom? Então acho que a dica de produção que eu queria dar é primeiro renomear, né, a comp, Animatic. Depois, o que é que eu faço? Eu normalmente pego a cena, né, que eu fiz lá um Animatic, certo? Pá, botar essa cena. E aí, eu tenho várias cenas dessa, né, de testes que eu fiz e tudo mais. Então, por exemplo, eu vou puxar essa outra cena de Animatic aqui. Então, assim, esse Animatic é bom porque, primeiro, ele faz um render rápido, né? Que aí serve pra gente montar o nosso vídeo, vamos dizer assim, né? Ajuda muito nessa flexibilidade, né? Da gente ir e voltar lá no 3D se precisar, entendeu? Então, quando eu coloco as cenas aqui, por exemplo, antes de eu começar a montar, eu faço um negócio que isso foi dica do Arthur, que você vai ver no vídeo sobre áudio, tá? Ele disse lá, Mac, baixa um BPM, né? E monta em cima dele, certo? Ele vai dar mais detalhes sobre isso, mas tipo assim, isso aqui é crucial para você montar o seu projeto, né? Vou deixar na descrição do projeto também o link onde a gente pode baixar um desses. Mas se você colocar BPM download, você vai achar fácil no Google, tá? Então assim, eu tenho aqui a minha cadência de música, né? Então acho que seria legal aqui, por exemplo, entendeu? Então a gente tem uma cadência, pá, 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 pá. E aí monta, coloca uma outra cena, certo? Claro que isso aqui tudo é mudável, tá, gente? Até o nome das cenas aqui, às vezes eu coloco mesmo só para me identificar, mas normalmente eu nem obedeço isso, eu vou no corte mesmo. Cena 7 às vezes pode ser a terceira cena, como nesse caso aqui, né? Então esse lance do BPM é muito importante, né? Se puder, leva pro 3D se precisar, se tu quer sincar algum movimento 3D com ele. E aí, o truque que eu faço aqui normalmente é selecionar um cara desse, por exemplo, e colocar um efeito, aqui em efeito presets, e coloco time code nesse cara, certo? Ele vai adicionar essa tarjinha aqui, que você tá vendo aqui, certo? Normalmente eu coloco layer source mesmo, e aí eu coloco frame numbers. Por que eu faço isso? Porque, por exemplo, aqui nesse caso eu não precisei usar tudo, né? Então lá no 3D normalmente eu renderizo com um gap menor, né? Então, por exemplo, quando eu for renderizar no 3D, eu renderizo do 1 ao invés de ser do 1 ao 30, do 1 ao 40, né? Eu vou renderizar, por exemplo, do 1 a mais 10, né? 50. Então se eu desvisualizar aqui eu vou ver. Tá? Ao invés de eu renderizar até 69. Então dependendo do render, 69 frames é muito tempo, entendeu? Então a gente economiza tempo no final do montante do projeto, né? Então essa é uma dica que eu uso bastante, isso é uma coisa que eu uso bastante assim, queria deixar de dica para vocês. Então, quando chega aqui ele troca, e aí eu também jogo nesse cara aqui, copio, colo, certo? Eu também gosto de fazer um adjustment layer, aqui, coloco também o mesmo efeito, né? Só que aí eu mudo de lugar, claro, deixo ele aqui, ou então na real eu boto sempre em cima. Então em cima eu vou trocar aqui para composition, em cima eu vou ter o número total, né? É isso, é isso. Eu vou ter o número total, que pode ser visto aqui também, mas normalmente eu deixo aqui, não custa nada. E embaixo eu vou ter sempre o número da layer, né? Então nesse caso eu estou nos frames 67 e no frame 35 dessa cena. Então essa cena, por exemplo, ficou pesadíssima, assim, ficou tipo 8 minutos o render. Então eu renderizei só o que eu precisei, né? Que nesse caso, que no meu caso foi outro frame, né? Mas tipo, nesse caso aqui seria até 40, né? Então, indo aqui, tá até o nome antigo ainda, ó. Vou até renomear aqui. Não é mais The Return at 2.0. Então assim, isso aqui é a minha configuração, né? Oi, Eduardo Lunks. Será que eu já assisti esse vídeo?
eu tenho aqui agora as minhas cenas montadas, então quando eu puxo elas, né, eu meio que só renderizei elas mesmo, né, tipo, só renderizei o tempo que eu precisei, né, e aí eu ganho esse tempo de render. Então, mais na frente aqui, por exemplo, eu tenho cenas que eu não renderizei ainda, que foi essa, por exemplo, né. Então, se você ver ali, eu tenho até o 40, né, então vai começar no 15, e vai vir. Tem um time warp aqui. Acho que se eu colocar para baixo o time warp ele funciona. Então eu venho aqui até o 51. Aqui tem um time warpzinho e vai até o 119. Então eu não vou precisar, por exemplo, renderizar esses frames aqui, ó, né? Esse frame aqui que eu cortei, porque tá casando com a música aqui, entendeu? Então, sei lá, já são 15 frames que eu não renderizo, né? E eu fiz isso em todo o filme, assim, né? Essa cena do quebrado foi outra cena bem demorada, assim, né? Por conta dessa leve fumacinha que eu coloquei, entendeu? Então, isso tudo são dicas, assim, que ajudam a gente a ganhar tempo, né? Na hora da produção. E é isso, galera. Dicas de composição não, né? De animatic que eu faço, normalmente são essas, assim. Toda vida que eu preciso fazer um animatic, ainda mais um vídeo maiorzinho como é esse, eu sempre uso isso e sempre me salva um tempinho. Tá bom? Valeu!